Olá, vamos continuar então. Vamos trabalhar agora quanto à repristinação. Vamos considerar o seguinte. Nós temos aqui o ato A. Vamos imaginar que esse ato A seja um decreto. Esse ato A, ele foi revogado pelo decreto B. Então foi editado aqui um novo decreto, um novo ato, revogando o primeiro ato. Posteriormente, foi editado um novo ato, o ato C. Qual que é o objetivo desse ato C? Revogar o ato B. Vamos aqui uma situação fática. Esse decreto aqui, ele estabelece o horário de funcionamento dos bares em determinada cidade. Então, esse decreto diz, os bares podem ficar abertos até as 2 horas da manhã. Até as 2 horas da manhã. Posteriormente, veio esse decreto aqui, o decreto B, revogando o decreto A e falando, não, peraí, os bares podem ficar abertos agora até as 3 horas da manhã. Então, vamos ter a incidência dessa norma aqui. Posteriormente, foi editado o decreto C. O decreto C, ele apenas revoga o decreto B e não estabelece qualquer horário de funcionamento. A pergunta é, se automaticamente o decreto A, ele volta a produzir seus efeitos jurídicos? A resposta é negativa. Só vai acontecer a repristinação se por acaso o decreto C trouxer essa possibilidade de maneira expressa. Então, olha que interessante, o retorno do ato revogador não vai ser automático, tá bom? Então, a repristinação, ela tem que ser expressa, ela não vai ser de maneira alguma tácita. Interessante que o direito administrativo utiliza, assim, o mesmo critério lá do Código Civil para a repristinação. Só que lá fala de repristinação de lei. Aqui nós falamos de repristinação de ato administrativo. Então, lembre na sua prova, a repristinação ela não é automática, ela tem que ser prevista no ato administrativo que vai revogar o ato revogador. Continuando. Vamos agora à cassação do ato administrativo. Interessante que na cassação o ato é válido, o ato é legal, mas olha que interessante, o particular destinatário do ato administrativo pratica alguma ilegalidade que leva a administração pública a proceder à extinção, ou seja, à anulação do ato administrativo posteriormente. Então, quem dá razão à cassação é o particular que praticou alguma ilegalidade. Vamos a algum exemplo. CNH. CNH é o ato administrativo, o interessado, o destinatário, passou lá na prova do Detran, né, realizou todas as provas e, ao fim, teve sua carteira de motorista. Então, o ato é legal, o ato é válido, só que esse particular acumulou em sua carteira 40 pontos, o que leva a administração pública à cassação da CNH. Tá vendo? Então, o ato é legal, o ato é lícito, no entanto, o particular destinatário do ato administrativo praticou alguma ilegalidade que levou a própria administração a realizar a sua cassação. Interessante, quem caça é apenas a administração, tá bom? O Poder Judiciário não caça ato administrativo de maneira alguma. Continuando. Eu coloquei aqui pra gente o conceito, cassação é a extinção do ato administrativo praticado de forma legal, mas olha lá, mas que tenha se tornado ilegal em sua execução, por culpa ou dolo do particular. Então, o particular não sabia que estava praticando a ilegalidade, então ele agiu com culpa, ou então ele sabia que era ilegal e mesmo assim praticou a sua atividade. Vamos agora falar sobre a caducidade. Eu trouxe aqui até um conceito do Celso Antônio. Vamos lá. Ocorre quando uma nova norma jurídica torna inadmissível
a situação consentida pela administração pública. Então vamos imaginar o seguinte: a administração concedeu um direito ao particular. Ok, o direito, né, foi concedido de maneira legal, de maneira lícita, só que posteriormente mudou a norma. Tá? E esse ato agora, que foi praticado pela administração pública, não condiz com a norma. Ou seja, esse ato administrativo, ele não foi recepcionado pela nova norma. Então a administração vai proceder sim à extinção do ato administrativo. E a forma correta vai ser a caducidade. Lembrando, caducidade é uma expressão utilizada também lá na prestação de serviços públicos, ou seja, quando a administração vai realizar a extinção de uma concessão de serviço público. Só que aqui nós estamos trabalhando a caducidade com outro foco. Com foco o quê? No ato administrativo. Lá na concessão, a concessão ocorre por um contrato administrativo. É só a mesma expressão, mas com significados distintos aqui. Nós vamos trabalhar depois a caducidade em outro foco. Vamos lá. Para a Bandeira de Melo, caducidade representa a retirada do ato porque sobreveio norma jurídica que tornou inadmissível, olha lá, a situação antes permitida pelo direito e outorgada pelo ato precedente. Retirada de permissão para explorar parque de diversão em local que, em face de nova lei de zoneamento, tornou-se incompatível com aquele tipo de uso. Foi um exemplo lá trazido pelo autor, tá bom? Então, retirada de uma permissão, né, para exploração de um parque, ali vai explorar um parque, né, uma área, no caso da administração pública, mas que aquela situação jurídica se tornou incompatível com o novo uso do parque. Então, caducidade é uma outra forma aí de extinção de cargo público. Agora vamos falar sobre a convalidação do ato administrativo. O que significa? Convalidar é aperfeiçoar o ato administrativo que nasceu com algum vício, ou seja, com algum vício sanável. Quando o ato ele é ilegal, nós podemos sim afirmar que ele deve ser anulado. Aqui é uma exceção, ou seja, a administração pública, ao invés de anular o ato, ela vai proceder, ou seja, vai aperfeiçoar o mesmo, vai corrigir alguns defeitos, mas lembrando, defeitos sanáveis do ato administrativo. Então, o ato A foi praticado, o ato A tem algum vício lá em seus elementos, nós vamos trabalhar isso daí. Em alguns momentos, a administração, ao invés de anular, pode muito bem proceder à sua convalidação, aperfeiçoar, corrigir o que nasceu ilegal, né, anteriormente. Vamos lá, vamos a um conceito. Convalidação ou saneamento é o ato administrativo pelo qual é suprido o vício existente em um ato ilegal, com efeitos retroativos à data em que este foi praticado. Então, a convalidação vai gerar efeito olha lá, tunc também, ex-tunc também. Ah, professor, então vamos ter a expressão ex-tunc tanto para anulação quanto para convalidação? Isso mesmo. Só que o ex-tunc que nós trabalhamos para anulação, ele vai desfazer os efeitos já praticados. O ex-tunc da convalidação vai retroagir também, mas vai retroagir para corrigir, para aperfeiçoar os efeitos do ato administrativo. Vamos a um exemplo aqui no nosso quadro. Considere o seguinte: a administração praticou um ato em 2013. O ato tem algum defeito jurídico, o ato é ilegal. Quando foi em 2015, a administração pública descobriu essa ilegalidade. Mas essa ilegalidade, ela é passível de convalidação. O ato, então, ele é passível de correção. O que a administração vai fazer, então? Praticar o ato B,
que o ato A e o ato B. O ato B vai aperfeiçoar, vai corrigir o ato A. E se vai corrigir, vai retroagir. Ou seja, vai retroagir, mas não para desfazer os efeitos praticados pelo ato A. Muito pelo contrário, vai retroagir para aperfeiçoar, para dar legalidade aos efeitos do ato A. Então, nós utilizamos a expressão ex-tunc tanto para anulação quanto para convalidação. Só que o ex-tunc para anulação vai desfazer os efeitos. O ex-tunc da convalidação vai fazer o quê? Corrigir, vai aperfeiçoar os efeitos lá do ato administrativo. Vamos à nossa tela de novo. Interessante que antes da publicação da Lei 9784, não havia possibilidade de convalidar o ato administrativo. O ato ou ele era legal ou era ilegal. A partir da publicação da Lei 9784, passou então a possibilidade da administração convalidar o seu ato se tiver ali defeito sanável. Vamos lá à redação do artigo. Em decisão na qual se evidencie não acarretarem lesão ao interesse público, nem prejuízo a terceiros. Então, a convalidação, se for causar prejuízo a terceiros, não pode ocorrer. A administração vai anular o ato e não vai convalidar se for ali para causar algum prejuízo. Os atos que apresentarem defeitos sanáveis, olha lá, poderão ser convalidados pela administração. Interessante que, segundo a redação da Lei 9784, a convalidação significa o instituto que discricionário, olha lá, poderão ser convalidados pela administração pública. Mas vamos aqui. Vamos utilizar esse quadro, depois a gente resolve a questão para a gente aprofundar esse tema. Vamos relembrar os elementos: competência, finalidade, forma, motivo e objeto. Vamos lá. Nós vamos ter o ato nulo e o ato anulável. O que admite a convalidação é o ato anulável. E o ato anulável é aquele ato que contém vício na competência ou então vício no elemento forma. Então, vamos à regrinha da convalidação. Se o vício atingir o elemento competência ou o elemento forma, o ato poderá ser convalidado, poderá ser corrigido, aperfeiçoado. Agora, o ato nulo, ele não pode ser convalidado. É um ato que não é passível de correção. O ato nulo é aquele com vício na finalidade, ou vício no motivo, ou vício no elemento objeto. Por que eu não posso convalidar o ato com vício na finalidade? Porque a finalidade é atender ao interesse público, ou seja, é 8 ou 80, ou atende ou não atende. Por que eu não posso convalidar o motivo do ato administrativo? O motivo representa o pressuposto fático. O que aconteceu no mundo real que levou a administração a praticar o ato. Ou seja, o fato ocorreu ou não ocorreu. E, quando nós falamos em motivo, nós temos que lembrar também de objeto. Ou seja, o ato ele vai ser legal ou vai ser ilegal. O objeto, que é o próprio ato, o próprio conteúdo do ato administrativo. Mas olha lá que interessante. Não é passível de convalidação se a competência for exclusiva. Então, primeiro, você vai marcar na sua prova o quê? Que os elementos competência e finalidade, de maneira genérica, admitem sim a convalidação. E os elementos, desculpem, tá? Vamos lá. Você vai afirmar na sua prova que os elementos competência e forma admitem convalidação. E você vai afirmar também que os elementos finalidade, motivo e objeto não admitem convalidação porque
são considerados atos nulos. E o ato nulo não pode ser convalidado, só o anulável. Mas vamos lá, vamos mais sobre o tema. Se a competência for exclusiva, também não admite a convalidação. Vamos imaginar o seguinte: determinado ato é competência exclusiva do governador. Aí vem o secretário de Estado e pratica o mesmo ato. Tem como convalidar? Não, porque o ato de competência exclusiva não admite a convalidação. Também, se a ilegalidade foi em relação à matéria, ou seja, a matéria não era daquele órgão, daquela autoridade, e essa autoridade foi lá e praticou um ato quanto àquela matéria. Imagine o seguinte: o ministro da Saúde editar um ato disciplinando alguma coisa referente à educação. Então não pode, a competência aí é em relação à matéria, tá vendo? Então o ato que contém ali uma incompetência em relação à matéria também não admite a convalidação. Ou seja, não tem como o ministro da Saúde disciplinar alguma coisa referente à educação. Por quê? A incompetência em relação à matéria. E também em relação ao elemento forma. Se a forma for essencial, for imprescindível para a prática do ato, também não admite a convalidação. Ou seja, vamos a um exemplo. A sua nomeação, ela tem que ser motivada. Se por acaso não motivar, nós vamos ter ali um vício essencial à formalidade necessária para a prática do ato. Um outro exemplo, um ato normativo que não foi publicado. Olha lá, então esqueceu, a administração não atendeu um requisito essencial para a produção dos efeitos, que é justamente a publicação. Um outro exemplo, o instituto certo para desapropriar um imóvel é o decreto. Mas não, então a forma do ato administrativo é o decreto. E o imóvel foi desapropriado por portaria. Peraí, não pode. A forma decreto é essencial, é imprescindível à prática daquele ato administrativo. Então lembra na sua prova, essas exceções aí em relação à convalidação do ato administrativo. Vamos agora resolver a questão. Olha lá, diz assim: são sempre convalidáveis os atos administrativos com vícios de competência, forma e motivo, mas não os atos com vício de finalidade e objeto. Tem vários erros aqui. Primeiramente, são sempre convalidáveis. Isso já tornou errado. Tá? Os atos administrativos com vício de competência, forma e motivo não pode ser convalidado de maneira alguma. Mas se tirasse motivo aqui, a questão estaria errada da mesma forma. Se tivesse até aqui no forma, olha lá, são sempre convalidáveis os atos administrativos com vícios de competência e forma. Ponto. A questão está errada. Por quê? Eu não posso afirmar que sempre eu posso convalidar a competência. Eu não posso afirmar que sempre eu posso convalidar o elemento forma. Então tem vários erros aí pra gente. O gabarito errado. Vamos a mais uma questão. A revogação de um ato administrativo é prerrogativa da administração. Perfeito. De caráter discricionário. Também está certo. Consistente na extinção de um ato administrativo válido, perfeito, por razões de conveniência e oportunidade. Então já ficamos aqui logo de início com a alternativa A. Essa alternativa está perfeita. Mas vamos lá as outras. Constitui atuação vinculada da administração. Já começou mal essa questão, não vou nem ler o restante, tá bom? A anulação, tudo bem. A anulação, a doutrina defende que representa ali uma atividade vinculada da administração. Por quê? A administração não pode pactuar com o ilegal. O que é ilegal tem que ser anulado. Ah, professor, e a convalidação? Ela é exceção. Então, pode ser declarada tanto pela administração como pelo Poder Judiciário? Não. Somente pode ser procedida por autoridade hierarquicamente superior. Errado isso daqui. A própria autoridade que praticou o ato pode realizar a sua revogação.
constitui prerrogativa da administração, quando fundada em razões de conveniência e oportunidade. Perfeito, tá certo. Mas olha lá, e do Poder Judiciário? Não. O Poder Judiciário não revoga ato praticado por outro poder. Então a alternativa A é a correta. Vamos lá. Próxima questão. A anulação e revogação do ato administrativo sujeitam-se às seguintes regras. A anulação do ato administrativo não pode ser decretada se o ato for vinculado. Isso é errado, né? A anulação vai atingir tanto o vinculado quanto o discricionário. Tá falso isso daqui. A revogação do ato administrativo produz efeitos ex nunc. Tá errado. Efeito ex nunc. E a anulação ex nunc. Aqui a banca trocou. Ex tunc. Então isso está errado também. Revogação é a supressão de um ato administrativo, né, por ilegítimo, ou seja, ilegítimo e ilegal. Está errado também. Todo e qualquer ato administrativo pode ser revogado. Nós vimos que não. O ato que já exauriu seu efeito, o ato vinculado, o ato que compõe um processo administrativo. E a letra E deve ser a questão certa, então. Vamos lá. Ato administrativo emanado do Poder Executivo pode ser anulado pela própria administração. Perfeito. De ofício ou a requerimento do interessado. Aqui, a autotutela que nós chamamos. Autotutela. A própria administração anulando ou revogando. Ou pelo Poder Judiciário, nessa última hipótese. Qual que é a última hipótese? A requerimento, olha lá, do interessado. Perfeito. Por quê? O Poder Judiciário, ele não age de ofício. Princípio da inércia. Então, gabarito correto, a letra E. Vamos lá, mais uma questão. Segundo a jurisprudência do STF, a respeito dos princípios constitucionais que regem a administração pública, analise. Vamos lá. A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente da autoridade nomeante para o exercício de cargo em comissão ou de confiança na administração pública somente pode ser coibida por lei específica de cada ente federativo, não se podendo extrair essa proibição da própria Constituição Federal. Isso está errado. Lembra que nós trabalhamos? Princípio da moralidade administrativa. É imoral essa proteção aos parentes. E de toda sorte, nós vamos ter a súmula vinculante número 13, tá? Que foi editada justamente com base aqui no princípio da moralidade, que é o nepotismo, né? Potismo significa o quê? Proteção. Vamos lá, inciso 3º. Desculpem, né? Segunda situação aqui. A administração pode anular os seus próprios atos quando deivado de vícios que os tornem legais, porque deles não se originam direitos. Perfeito. Ou revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade. Certinho isso daqui. Respeitados os direitos adquiridos e ressalvados em todos os casos a apreciação do judiciário. Aqui, súmula STF, né? 473, tá bom? Então, apenas tivemos a reprodução. Continuando. Não é admissível, por ato administrativo, restringir, em razão da idade, inscrição em concurso para cargo público. Isso mesmo, ó, o ato administrativo, ele não pode restringir de maneira alguma, estabelecer uma restrição. Nós precisamos de quê? De lei, não é isso? Só a lei pode inovar no mundo jurídico, só a lei pode estabelecer alguma regra, né, para o administrado. Então aqui está certo, tá? Então ficamos com a alternativa 2 e 3, que estão corretas. Então 2 e 3, olha lá, então apenas número 2 e 3, gabarito letra E. Vamos lá, vamos a uma nova questão. A autorização é ato administrativo discricionário. Tá certo isso daqui. A licença que é vinculada.
mediante o qual a administração pública outorga a alguém o direito de realizar determinada atividade material. Isso mesmo, tá? Então, perfeito esse item, gabarito certo. Vamos lá. Próxima questão, não vamos resolver essa daqui não, até eu colei de maneira errada, a questão de técnico, né? Vamos aqui aprofundar mais o nosso tema, depois você faz em casa, tá bom? Mas a alternativa é a letra B. Vamos lá, vamos aqui, sim, uma de analista da área judiciária. Sendo a revogação a extinção de um ato administrativo, por motivos de conveniência e oportunidade, ela é, por essência, discricionária. Perfeito, tá? Então, gabarito correto aqui pra gente. Continuando, então, gabarito certo. Então, encerramos, né? Vamos lá, vamos voltar, então, àquela questão de nível médio, não é isso? Temos um tempinho, sim. Vamos aqui. Determinado administrador público desapropriou certo imóvel residencial com o propósito de perseguir o expropriado, seu inimigo político. Beleza. Não obstante o vício narrado, a administração pública decide convalidar o ato administrativo praticado, a desapropriação com efeitos retroativos. Sobre o fato é correto afirmar. Vamos aqui então. Então desapropriou o imóvel com o propósito de perseguir o expropriado. Aqui o vício vai ser no elemento finalidade. A finalidade não foi atender ao interesse público, foi atender, né, uma finalidade ali própria do agente público. Vamos lá. Será possível a convalidação? Não, de maneira alguma. Vício na convalidade não admite convalidação. O ato é o que nós trabalhamos? O ato é nulo, tá bom? O ato é nulo. Vou apagar aqui esse X que eu fiz anteriormente. Então, olha lá, será possível a convalidação? Não. Não será possível a convalidação. Começou bem essa parte aqui. Sendo ilegal o ato praticado, por conter vício de finalidade. Isso mesmo, olha lá. O vício, né, atingiu o elemento finalidade. Bem elaborada essa questão. Aí, continuando. Não será possível a convalidação, tá certo até aqui, sendo ilegal o ato praticado. Perfeito. Por conter vício de forma, não, o vício não foi na forma. Será possível a convalidação? Está errado. Por fim, não será possível a convalidação, sendo ilegal o ato praticado, por conter vício no objeto, não é no objeto, tá bom? Ok, então encerramos mais um tópico aí de extrema importância para a nossa aprovação. Trabalhamos sim toda a teoria dos atos administrativos. Espero sim que você tenha entendido todos os propósitos. Por isso que a aula online ela é interessante, porque se você não entendeu, o que você pode fazer? Você pode rever, não é isso? Ali o vídeo. E se ainda você tiver alguma dúvida, nós vamos ter um outro canal, que eu já falei anteriormente, tá bom? Novamente eu vou colocar o meu e-mail aqui no quadro. Olha lá, direito. Administrativo simplificado, que é o nome do meu livro, @gmail.com, ok? Então um canal aí de comunicação para tirar alguma dúvida que você tiver. Muito obrigado. Próximo tema nós vamos trabalhar os poderes da administração pública. Sucesso aí, parabéns pela determinação.